Bom, pessoal, dando seguimento aqui ao capítulo de sistema métrico e sistema decimal, vamos aqui à primeira questão do simulado. Bem, é uma questão de escalas e, como de praxe, a gente vai dar uma explicada no que quer dizer escala ou como aplicar as escalas antes de fazer a questão em si, tá certo? Vamos só dar uma lida nela primeiro. A maquete de um armazém de estrutura cúbica foi construída na escala 1:80. Bom, antes de tudo isso, vamos entender o que seria uma escala de 1:80, tá certo? Bom, vamos lá. Uma escala de 1:80, o que é que vai significar? Bom, significa que para uma dimensão, cada 1 centímetro no projeto, cada 1 centímetro na folha, cada 1 centímetro na maquete, vai corresponder a 80 centímetros na vida real. Vamos aplicar isso a um exemplo prático. Por exemplo, temos um corredor de 8 metros. 8 metros é a mesma coisa do que 800 centímetros, correto? Bom, se eu quiser fazer uma maquete desse corredor, um projeto desse corredor, um desenho desse corredor, na escala 1:80, qual seria o comprimento desse corredor? Bom, o que a gente teria? A gente teria que a cada 1 centímetro de folha, eu tenho 80 centímetros reais. Se eu tenho 800 centímetros reais, o que eu vou ter? X, né? Aí a gente dá aquela cortada em reais, centímetros. A gente corta um zero, corta um 8. X vai ser igual a 10 centímetros de folha. Então acaba que isso daqui vai ser representado por 10 centímetros. Certinho? Tá. Felipe, mas então quer dizer que para uma dimensão a escala... Então quer dizer que a escala sempre vai representar uma dimensão. Sim, exatamente. Então, no caso, se a gente for aplicar essa mesma escala para áreas, a gente não pode usar 1/80? Exatamente, vocês não podem usar 1/80. Por quê? Porque se você parar para ver numa escala, por exemplo, de 1/80 ainda, só que, digamos, num projeto que tenha... Num projeto não. Numa casa que tenha 16 metros por 16 metros. Tá certo? Bom, essa casa que tem 16 metros por 16 metros, vocês vão perceber que se fôssemos fazer um projeto dela, seria o seguinte. Bom, 16 metros é a mesma coisa do que 1.600 centímetros e 1.600 centímetros. E bom, 1.600 centímetros seria 1.600 centímetros real, fazendo agora por análise, vai estar para 1 centímetro de folha sobre 80 centímetros reais. Real. Bom, a gente vai poder cortar real com real, centímetro com centímetro, corta um zero, um outro, 160 dividido por 8 dá exatamente 20 centímetros de folha. Tá, Felipe, eu ainda não entendi onde você quer chegar. Bom, o que acontece? Acaba que ele só vai ter 20 centímetros por 20 centímetros. Correto? Correto, Felipe, ainda não entendi onde você quer chegar. Bom, se você for fazer a multiplicação da área, você vai ter que 16 vezes 16 vai ser 256 metros quadrados, certo? E se você fizer 20 vezes 20, a gente vai ter 400 centímetros quadrados. E por uma proporção bem fácil de enxergar, você vai perceber que isso daqui é diferente de 1/80. Porque a proporção que os dois estão é exatamente 1/80 vezes 1/80, já que eles estão em duas dimensões, ou seja,
Isso seria a escala ao quadrado, que seria multiplicado a escala multiplicada pela própria escala quantas vezes fosse o número de dimensões, que nesse caso são 2, tá certo? E se você realizar essa conta, você vai ver que realmente está proporcional. 400 centímetros quadrados sobre 256 metros quadrados, você vai ter que realmente é uma escala de 1 sobre 80 vezes 1 sobre 80. Bom, e para terminar, a escala cúbica, a mesma coisa. Numa escala cúbica, você vai perceber que, por exemplo, se você tiver aqui 2 metros, 2 metros e 2 metros, e você tiver uma escala, por exemplo, de 1 sobre 2, o que vai acontecer? Você vai acabar montando um projeto que por essa escala você compreenderia que ele seria a metade do projeto original, mas você vai acabar percebendo que ele vai ser exatamente 1/8 do original. Por quê? Porque esse lado ele ficaria na metade, esse na metade e esse na metade. Se você for multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, você vai ter 8 metros cúbicos. Enquanto se você multiplicar 1 vezes 1 vezes 1, você teria 1 metro cúbico, fazendo com que essa diferença seja de 8 vezes. Certinho, pessoal? Vamos agora para as questões. Bom, a maquete de um armazém de estrutura cúbica foi construída na escala 1 sobre 80. Durante a análise de um engenheiro, foi verificado que a maquete não atendeu às medidas corretas e que o volume da estrutura é 10% maior do que a maquete representa. Sendo o volume da maquete igual a 30 centímetros cúbicos, o volume do armazém é igual a... Bom, o que acontece? Ele chega e deixa bem claro aqui, ó, o seguinte, que durante a análise de um engenheiro foi verificado que a maquete não atendeu às medidas corretas e que o volume da estrutura é 10% maior do que a maquete representa. Bom, se ele fala que a maquete tem 30 centímetros cúbicos e que o volume correto da estrutura é 10% maior, então a gente realmente tem que aplicar um aumento de 10% a essa maquete. Então, se a gente tinha 30 centímetros cúbicos e vamos aplicar um aumento de 10%, a gente multiplica pelo fator de multiplicação 1,1. E acabamos por ter 33 centímetros cúbicos. Bom, e ele diz, durante a análise de um engenheiro, foi... Tá. Aí ele pergunta, bom, se a maquete correta deveria ter 33 centímetros cúbicos, qual é o volume do armazém? Bom, e aí agora, vamos lá. Bem, ele quer o volume do armazém. Se ele quer o volume do armazém, o que a gente tem que lembrar? Bom, de acordo com a escala, a gente tem o quê? A gente tem que, a cada 80 centímetros reais, a gente tem 1 centímetro de maquete. Só que isso daqui é ao cubo, certo? Então a gente vai ter a cada 80 ao cubo, centímetro ao cubo de real ao cubo, você vai ter 1 centímetro ao cubo de maquete ao cubo, certinho? Bom, só que temos 33 centímetros cúbicos de maquete, que também está ao cubo, já que... Bom, vamos lá. E aí ele pergunta, qual é o volume do armazém com isso? A gente pode cortar o maquete ao cubo com centímetro ao cubo, centímetro ao cubo, maquete ao cubo. E bom, a gente vai ter que, o resultado disso vai ser a multiplicação de 80 vezes 80 vezes 80 vezes 33. Mas Felipe, eu não entendi, qual é a unidade? A unidade é centímetros cúbicos. Tá. 80 vezes 80 vezes 80. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8. Lembrando, pessoal,
daquele nosso macete que eu dei antes, que era das potências de 2. Se você parar para pensar, 8, ele é 2 à terceira. 2 à terceira vezes 2 à terceira vezes 2 à terceira é 2 à nona. E 2 à nona é 512. Então isso vai ser exatamente 512,000 vezes 33. Bom, centímetros cúbicos. 512 vezes 33 vai dar 1536. 1536. Sobra 69861 com 3 zeros no final, certo? Mas isso está em centímetros cúbicos. E ele deixa todas as respostas em metros cúbicos. Vamos lembrar agora como é que a gente faz de centímetros cúbicos para metros cúbicos, né? Bom, a gente vai ter que é metro, decímetro e centímetro. Bom, de centímetro para decímetro, a gente divide por 10. E de decímetro para metro, a gente divide por 10 de novo. Só que é de centímetro cúbico para decímetro cúbico e para metro cúbico. Então, isso vai ser por 10 à terceira e 10 à terceira. Então, a gente vai ter que cortar 6 zeros. Então, cortou 1, 2, 3, voltou 1 vírgula, 2, 3. Isso vai ser exatamente 16,896 metros cúbicos.